Boa tarde, gostaria de agradecer a presença de todos aí nesse webinar, falando um pouquinho sobre um assunto que está preocupando muito a gente, de qual que é o impacto que a IA pode ter em nossos negócios, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. A tecnologia está disponível e a gente tem que aprender a usá-la da melhor forma possível. Falando um pouquinho, eu vou passar uma mensagem muito rápida da Net Consulting, né? A gente tem uma parceria muito forte com o Cisco e nesse desafio relacionado à parte de cyber, a Cisco vem ser até a principal tecnologia que a gente está usando para prover as soluções e integrar as soluções para nossos clientes. Por isso esse bate-papo de hoje, trazendo o Vitor aí para ajudar a gente a falar um pouquinho da visão, o que o fabricante, né, da tecnologia está pensando e o que a gente está prevendo aí para os próximos períodos. Bom, a gente tem aí um estudo que a estatística compartilhou no começo do ano, que a gente tem uma previsão aí de custo de cybercrime estimado até 2029 de 15,6 trilhões de dólares. Isso só em 29, mas se você pegar 26, 27, 28, né, a gente está chegando aí quase 60 trilhões de dólares previsto de perdas, né? Aqui é custo de perda. O pessoal foi lá e perdeu dinheiro por alguma ocorrência de cybercrime. Um número muito preocupante, né? E aí, por que a NetConsult existe? Nosso trabalho é baseado 100% na redução desse custo que a gente falou agora, trabalhando de forma preventiva, né, contra ataques cibernéticos que podem impactar o negócio e aprimorando a governança dos dados, né. A gente estruturou todas as nossas soluções em 3 pilares, né. Um primeiro pilar voltado para cyber, que é o principal assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Um pilar de governança de dados que está ligado diretamente à questão de cibersegurança também. E nesse quesito, a gente está falando de roubo de informação, extravio de informação de forma sem querer, que o pessoal acaba compartilhando que não deve, né? Controle de acesso a esses dados, né? É governança dos dados mesmo. E o último ponto, proteção de dados. O que a gente está envolvendo nisso? Não existe segurança 100%. Se acontecer algum incidente dentro da minha organização, eu estou preparado para voltar ao ambiente de operação? A empresa vai continuar trabalhando? Como é que eu faço isso? E nessa questão de proteção, não é simplesmente um backup e um DR, né? Na realidade, é toda uma preparação para que, em caso de alguma ocorrência, você esteja preparado e já esteja tudo planejado para que você volte à operação o mais rápido possível. E aí tem muita tecnologia por trás disso. Vitor, obrigado aí pelo compartilhamento dessas informações que você vai passar para a gente já de antemão, agradecendo a parceria da Cisco aí. Obrigado, Evandro. Bom, pessoal, é isso aí. Acho que o primeiro recado foi dado. Então, a ideia é que a NetConsulting e a Cisco elas unam forças para que no final a gente consiga combater aí esses perigos que a gente tem atualmente no mundo de TI. Né? Bom, vou começar me apresentando. Me chamo Vitor Azevedo, sou engenheiro de sistemas aqui na Cisco, mais especificamente na parte de segurança, né? Então, eu trabalho com as soluções de segurança Cisco, atuando em conjunto com o time de desenvolvimento, etc. E a ideia é que a gente consiga trazer essas soluções e hoje, mais especificamente, mostrar para vocês o que a Cisco vem enxergando com relação à segurança e à utilização de inteligência artificial, tanto para o nosso benefício, né? Como a gente consegue integrar a inteligência artificial nas nossas ferramentas para que a gente ganhe escalabilidade, para que a gente ganhe produtividade e também como que a gente pode controlar o uso da inteligência artificial no nosso ambiente, né? Porque no final é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que diversos ambientes estão integrando recentemente, então quando a gente tem algo novo assim que a gente precisa entender mais como funciona, é bom para que a gente tenha algum controle em cima, né? O que eu gosto de começar a falar aqui com vocês hoje é sobre a Cisco e inteligência artificial. Bom, a Cisco ela investiu, ela anunciou no começo do ano, isso foi recentemente, que ela vai investir mais de US$ 1 bilhão em inteligência artificial. E esse investimento ele se resume ao quê? Basicamente, a Cisco ela está fazendo com que as suas soluções, então que a gente conhece de firewall, que a gente conhece de SSE, eles tenham ferramentas de inteligência artificial para ajudar vocês no dia a dia. Então, estou falando de um chatbot que pode te ajudar a fazer uma política específica ou até mesmo que analise o seu ambiente para verificar se não existe algo diferente, algo suspeito, né? E a gente sabe que a inteligência artificial, para ela funcionar, ela precisa de uma coisa muito essencial para ela, são os dados. A inteligência artificial ela se baseia em muitos dados, né? A gente
precisa de muito metadado para ter uma inteligência artificial funcionando de forma produtiva. E a Cisco ela conseguiu, né, esse achievement, vamos dizer assim, com a aquisição da Splunk. Então, foi uma aquisição aí que envolveu mais de 30 bilhões de dólares. Então, a Cisco hoje ela faz parte do portfólio da Cisco. Então, a gente vê cada vez mais, né, a tendência é que as soluções da Cisco elas se integrem cada vez mais com as soluções da Splunk e no final a gente consiga ter um ambiente falando muito próximo, né, um ambiente de segurança falando muito próximo com o CIEM. E a gente sabe que com essa proximidade a gente vai ganhar o quê? A gente vai ganhar um dado mais limpo, um dado significativo, né, uma informação que seja relevante para vocês. Então, a gente já está vendo internamente a Cisco trabalhando com algumas integrações, trabalhando no tratamento desse dado, né? Então, a aquisição da Splunk é uma mensagem muito clara para o mercado que, sim, a Cisco ela está investindo mais precisamente em segurança, mas também há um investimento muito alto em inteligência artificial. Inteligência artificial, né, falando um pouquinho do tema em si, inteligência artificial é o que está movendo hoje não só o mundo de TI, mas vários negócios diferentes, né? E aí a gente pode pensar que é uma buzzword que o mundo está utilizando, mais de chamativo, mas o que a gente pode ver realmente é que a inteligência artificial ela veio para ficar porque ela tem um propósito muito claro, né, nos dias de hoje. E quando a gente fala de segurança da informação, quando a gente fala de infraestrutura, a gente sabe que nós temos hoje um déficit muito grande de pessoas capacitadas para trabalhar nesses ambientes, né? Então a gente sabe que é muito difícil hoje, por exemplo, encontrar um profissional de segurança. Ele profissional que conheça bem o seu ambiente, que saiba trabalhar com as tecnologias que você tem. Então a ideia da inteligência artificial é primeiro dar a possibilidade que para uma pessoa, seja ela júnior, seja ela que está começando a sua carreira, ela consiga se comunicar com as ferramentas de forma mais fácil. Então a gente vai mostrar aqui para vocês algumas soluções de chat, por exemplo, integrada a algumas soluções que vai ajudar nesse dia a dia, né, desse funcionário, dessa pessoa. Então, a ideia é que a gente dê mais produtividade para o pessoal que vocês já possuem, né, para que esse problema de pessoa, de ser humano, ele seja um pouco reduzido. E uma outra questão, quando a gente fala de principalmente de segurança, é a escalabilidade. Então, hoje eu tenho diversos parâmetros diferentes, eu posso ser atacado de diversas formas diferentes, por diversas brechas diferentes. Se eu for fazer um scan, por exemplo, de vulnerabilidade dentro da minha infraestrutura, eu vou ter um número gigantesco de vulnerabilidades. Então, a ideia é que a gente utilize a inteligência artificial também para analisar essas informações, para analisar esses dados e que no final ela consiga trazer uma informação sucinta do que eu preciso priorizar agora. Então, ok, eu tenho várias vulnerabilidades, vamos dizer assim, né? Eu tenho várias brechas no meu ambiente, mas o que eu preciso focar agora? O que é mais latente neste momento? Então, a ideia é que a inteligência artificial ela sirva para isso também. Ela consiga enxergar o nosso ambiente como um todo e, no final, nos dê uma proposta de prioridade. Para que, né, a gente tenha um ambiente mais seguro, né? A gente consiga priorizar em algo que realmente é latente. Então, é aqui que a gente consiga juntar a inteligência artificial com os dados que a gente possui, aí são os dados da infraestrutura, são dados, enfim, que a gente tem no nosso ambiente. E uma outra proposta é que a gente consiga consolidar as ferramentas de segurança em poucas soluções, né? Para que no final a gente consiga, de novo, batendo nessa questão do profissional de segurança, que a gente consiga suprir o nosso ambiente com menos força de trabalho, vamos dizer assim, que a gente sabe que é um desafio hoje na infraestrutura. Então, aqui é um pouquinho do que a gente está trabalhando novamente. Então, por que a Cisco está investindo em segurança? É um pouquinho do que eu já falei. Com relação à experiência do usuário com as nossas ferramentas, então a gente quer melhorar isso. A eficiência, né, que eu mencionei para vocês, a produtividade, a correlação de eventos, a inteligência artificial olhando o ambiente como um todo. E, em terceiro lugar, a economia. É justamente nessa questão da força de trabalho do profissional de TI. E o que? No que a gente vai trabalhar? Quais são as ferramentas? Então, assistência. Então, a ideia é que a gente tenha um chatbot que eu vou mostrar para vocês posteriormente, trabalhando junto com os engenheiros, né, trabalhando nas nossas soluções. A gente tem as automações que podem ser executadas também, tá? E algumas outras informações que a gente consegue consolidar e trazer uma informação mais sucinta para o administrador. Como, né? Como que a gente vai conseguir esses objetivos? Então, a gente tem os dados. Esses dados eles podem ser fornecidos tanto pelas nossas soluções, como eles podem ser capturados por um CIEM, por exemplo, e a gente está falando de Splunk. E a gente tem os modelos e as governanças também, que vão trabalhar em conjunto com esses três fatores para trazer essas possibilidades para o ambiente de vocês. Então, aqui só separando um pouquinho, a gente tem
a AI Assistant, que é esse chatbot que eu estou mencionando para vocês, a inteligência artificial que vai ajudar o administrador. Hoje a gente fala de correlação de informações. Hoje, a Cisco Talos, que é a equipe de segurança da Cisco, de inteligência de segurança da Cisco, atua com mais de 550 bilhões de eventos por dia. É um número muito alto e assim a gente precisa de inteligência artificial para dar uma vazão nessas correlações e nessas análises desses eventos. Então hoje a gente já utiliza a inteligência artificial para fazer essa correlação e para tratar alguns eventos de segurança. E automação, basicamente fazer com que a inteligência artificial ela seja mais um braço dentro da nossa infraestrutura, que ela consiga, né, dependendo do meio ambiente, dependendo da liberdade que eu dê para essa inteligência artificial, para que ela consiga tomar algumas ações e fazer com que o nosso ambiente esteja protegido por alguma ameaça que vem estar nos causando problemas, tá? Tudo isso que eu estou mencionando para vocês está embarcado dentro dos produtos de segurança da Cisco, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês, hoje a gente tem a suíte de segurança, a gente tem a Breach Protection, que é uma suíte mais focada em soluções que trabalham ali com a correlação de eventos e remediação desses eventos, tá? A gente tem a User Protection, que são soluções mais focadas na proteção do usuário. Aí eu estou falando de EDR, estou falando de uma solução de e-mail, por exemplo, estou falando de uma solução de MFA, e a gente tem a suite Cloud Protection, que são soluções mais voltadas para o mundo cloud. Então, tem uma aplicação na cloud, tem os servidores e tem uma infraestrutura na cloud. Hoje a gente consegue fornecer para vocês soluções que têm o intuito de proteger esse perímetro, né? O perímetro da cloud. E a nossa base, né? A nossa fundação, vamos dizer assim, continua sendo o Firewall. Então, todas essas suítes que eu mencionei para vocês e também o nosso Firewall, hoje, eles possuem inteligência artificial embarcada, eles já estão com essa realidade que eu mencionei para vocês. Bom, aqui é a primeira vista o que a gente tem de assistente do Firewall. Esse assistente ele vai funcionar como um consultor do seu ambiente, então ele vai ter a responsabilidade não somente de ajudar vocês no dia a dia a criar uma regra, por exemplo, a te dar um passo a passo de como configurar algo diferente, seja uma política de NAT, por exemplo, de roteamento, ele vai estar ali para te consultar, né, para fazer com que você, por exemplo, consiga seguir as melhores práticas, mas ele vai servir também para, por exemplo, fazer um troubleshooting. Então, um dos papéis que essa inteligência artificial, que o AI Assistant possui, é analisar todas as regras que eu tenho no meu Firewall e ele, por si só, ele vai verificar se eu tenho alguma regra que está invalidando outra, que está em conflito com outra. Ele vai verificar para mim se eu posso, por exemplo, reduzir a quantidade de políticas dentro do meu Firewall. Então, eu posso ter políticas redundantes, por exemplo. Ele vai trazer essa análise e vai me dar um reporte. Então, a ideia é que a gente consiga, com a ajuda da inteligência artificial, não só ter essa consultoria da própria solução, mas também fazer com que o ambiente de vocês esteja cada vez mais produtivo e eficiente, tá? Então, com o AI Assistant, a gente consegue chegar nesse objetivo. Tem o Bruno aqui, tá querendo fazer uma pergunta, eu vou liberar o som dele aqui. Obrigado, Vitor, pela explicação. Vitor, pergunta, tá? O IA Assistant, ele também vai fazer interface com outros fabricantes, por exemplo, o FortiGate ou algum outro ferramenta de Firewall? Ou apenas com as ferramentas da Cisco? Hoje, o AI Assistant do Firewall, ele só consegue correlacionar informações do Firewall da Cisco. Porém, a gente tem uma solução que se chama Cisco XDR, que é um XDR, e essa solução, ela correlaciona não somente as informações dos produtos da Cisco de segurança, como também de produtos de terceiro. Então, por exemplo, se você tiver um Firewall da Fortinet e um EDR da Cisco, ou um Firewall da Fortinet e um NAC, por exemplo, um NDR da Cisco, o Cisco XDR ele vai correlacionar essas informações e no final ele vai te mostrar, por exemplo, um veredito contando com a informação dessas duas soluções. E aí a gente tem esse mesmo princípio aqui, né? Uma interface de inteligência artificial te ajudando. Então, só para você ter um exemplo, essa ferramenta, quando ela identifica algum evento, alguma vulnerabilidade, ela pega
pega as informações de todas as soluções, sendo Uhum. Cisco ou não, e traz, por exemplo, para você um resumo do que se trata aquela vulnerabilidade, aquele evento. Então ela fala, olha, eu identifiquei por meio disso e daquilo, das soluções X e Y, que pode haver uma vulnerabilidade com o host X, porque a gente teve, por exemplo, uma ação atípica desse host, ou a Entendi. gente identificou alguma coisa. Então, é possível sim fazer essa integração, tá? O nome da solução se chama Cisco XDR e ela está presente na nossa Breach Protection, né? Na nossa suite Breach Protection. Aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial, né, do AI Assistant, então vocês acabaram de ver o do Firewall, a gente tem também o do Cisco XDR, que eu mencionei agora, e nós temos também na nossa ferramenta de SSE. Então, ele vai funcionar no mesmo princípio. Então, só para que vocês tenham conhecimento, a plataforma SSE da Cisco é a plataforma que vai juntar segurança com acesso. Então, aqui eu tenho desde um proxy, um firewall na nuvem, tenho uma proteção de DNS em tudo na nuvem. Então, a intenção aqui é que o usuário, ele dentro da minha empresa, né, ele dentro do meu ambiente, ele respeite uma política e se ele estiver na casa dele, desconectar de uma VPN, num café, um Wi-Fi público que seja, ele vai respeitar as mesmas políticas. Então, se eu tenho de um lado, por exemplo, você não pode, enfim, acessar o Facebook, do outro lado você vai ter isso também, tá? E aí a gente está falando de política não só de forma binária, né? Ou seja, você pode acessar ou não. Aqui eu tenho uma solução que consegue ter visibilidade em CASB, por exemplo, em Shadow IT, o que está acontecendo no ambiente de vocês, se o usuário, depois do horário, ele está acessando uma Netflix, ele está acessando um site que não é permitido, né, no ambiente de trabalho. Então, a gente consegue ter todas essas ferramentas e as políticas, a proteção, e ela vai seguir o usuário onde quer que ele esteja, né? A gente consegue fazer esse controle de acesso e ter essa visibilidade de acesso, mas é uma solução que vai trabalhar também com análise de arquivos. Então, o que o usuário está baixando na internet, ele vai analisar. A gente tem soluções até mesmo de proxy para validar qual é o domínio que ele está acessando, qual que é o site, se no script daquele site existe algo malicioso, a gente consegue observar também. Então, a gente tem todas essas capacidades de segurança dentro dessa solução SSE e, por outro lado, a gente tem uma solução que consegue prover acesso às aplicações corporativas de diversas formas diferentes. Então, eu posso fazer o usuário, por exemplo, fechar uma VPN com a nuvem, depois com o meu ambiente. Eu posso subir um ZTNA no meu ambiente. Então, o usuário ele consegue acessar uma aplicação corporativa pelo ZTNA. Tá? Então, a gente tem algumas possibilidades aqui com essa ferramenta que é bem interessante. E dentro dessa ferramenta, a gente consegue atuar com o mesmo princípio do AI Assistant. Então, eu consigo pedir para ele criar regras, eu consigo pedir para ele validar uma regra que eu tenha, consigo pedir um passo a passo, como é que eu configuro tal coisa com as melhores práticas, ele vai te dar todas essas informações, tá? Então, existe essa ferramenta de SSE que também nós utilizamos com essa interface de inteligência artificial, tá? E aqui, como eu mencionei anteriormente, o Cisco XDR, tá? E aí, dando um pouquinho mais de detalhes no Cisco XDR, a gente tem essa atuação do XDR em conjunto com soluções de terceiros, né? Como eu mencionei, então se eu tenho um firewall da Fortinet, tenho uma solução de outro fabricante, eu consigo integrar e a gente vai ter uma análise holística do ambiente sobre o que está acontecendo, se o que o usuário está acessando é malicioso ou não, né? Os eventos, né? O que está acontecendo na nossa infraestrutura, se merece atenção ou não. E aí a gente tem uma questão de automação que pode ser utilizada aqui no Cisco XDR muito interessante. Um exemplo que a gente tem, que assim é sensacional, é que o Cisco XDR ele consegue se integrar a uma aplicação de backup. Então, vamos supor que vocês têm um provedor de backup de vocês e o Cisco XDR ele vai analisando o comportamento do ambiente. Se ele verificar que, por exemplo, um dos servidores de vocês, né, uma aplicação de vocês, começou a ser criptografada e possivelmente pode ser um ransomware, né, algo nesse sentido, começou a ser criptografado ou que está agindo muito estranho, ou que o ambiente pode ser que já esteja tomado por algo. É claro que a gente, com as outras soluções, a gente vai ter análise de arquivo, análise do que está rolando, movimento lateral e etc. Mas essa ferramenta, ela tem a capacidade de, se, por exemplo, acontecer um evento desse com vocês, de ransomware, de criptografia, ela já consegue acionar o provedor de backup de vocês e fazer o backup da última versão disponível diretamente. Então, a intenção é
que é antes de que todo o servidor seja criptografado, ele já faça o backup automaticamente para a última versão disponível. Então, qualquer movimento estranho que ele observe, ele já consegue acionar esse provedor de backup. Então, a gente tem isso, a gente tem, como eu mencionei, o resumo, né, dos eventos, o que está acontecendo. Ele te explica o que ele percebeu de diferente, o que você pode fazer para verificar se aquilo é um comportamento normal. Além disso, a gente tem uma questão de ranking de eventos aqui. Então, o XDR ele não vai só te dar a informação que você tem algo que você precisa investigar, né? Um evento específico. Ele vai te dar essa informação e vai te dar um ranking de criticidade também. Então, vai falar, olha, esse aqui é nível 1000, por exemplo, e esse outro evento é nível 700. E aí você consegue tratar o que o Cisco XDR entende como mais latente para você no momento. Então, é aqui a gente utilizando inteligência artificial a nosso favor. A gente consiga ter essas ferramentas, enfim, nos ajudando no dia a dia. Dentro dessa solução, a gente tem algumas outras possibilidades, além do que eu mencionei para vocês, que é atuar de forma ativa, ou seja, eu aciono o meu servidor de backup para já atuar no meu ambiente. Eu tenho algumas outras possibilidades. Essas possibilidades elas podem se integrar com Firewall, elas podem se integrar com EDR, por exemplo, que é o seguinte, eu consigo dentro dessa ferramenta criar workflows automatizados. Então vamos supor, consigo chegar para ele, olha, XDR, se você perceber pelo feedback do meu EDR, aí pode ser um EDR de terceiro, tá? Pode ser um CrowdStrike. Pelo meu EDR CrowdStrike, uma máquina em específico, ela está com um arquivo que é considerado suspeito, você automaticamente vai acionar o CrowdStrike para isolar essa máquina do meu ambiente. Então, existem alguns workflows que podem funcionar dessa forma, tá? E aqui é um exemplo que eu dei, mas isso é bem customizável. Você consegue trabalhar de diversas formas com essa inteligência para atuar nesse sentido de automação do ambiente. Então, imagina que eu tenho alguns padrões que já podem ser categorizados como malicioso, ou até mesmo eu posso colocar esses workflows de forma preventiva. Então, não significa que aquela máquina, por exemplo, ela está infectada ou que tem um evento de malware de ransomware ali, mas por alguns padrões eu já posso pedir para que aquele computador em específico ele seja isolado, seja da rede, seja por meio de uma regra de firewall, seja por meio de uma regra de EDR e tantas outras soluções, tá? Então a gente consegue trabalhar com isso e junto do XDR também a gente tem uma questão de vulnerabilidades, né? Então o XDR em si ele vai coletar informações não só das suas ferramentas, mas também dos dispositivos. Então, por exemplo, eu sei qual que é a máquina que o usuário está utilizando, qual que é a versão do sistema operacional dessa máquina, quais são as aplicações que estão rodando nessa máquina, e eu consigo correlacionar todas essas informações a vulnerabilidades, a CVEs públicos. Então, eu vou trazer para o administrador todas essas informações. E aí é o mesmo conceito, eu tenho um ranking de prioridades. Vou falar, olha, esse CVE em específico que está ligado, não sei, ao Java, por exemplo, e esse CVL é crítico, muito crítico, a gente precisa atuar nisso. Então, existe uma questão de inteligência dentro dessa ferramenta para tratar esses dados e tratar esse ambiente, né? Essas que eu mostrei para vocês são algumas que a gente tem inteligência artificial, mas há outras também. Como eu mencionei para vocês, a Cisco ela está trazendo inteligência artificial para a maior parte do portfólio. Então, a gente tem o XDR que eu mencionei, tem o CDO, né? Para quem não conhece o CDO, ele é um gerenciador de nuvem, pode ser utilizado tanto para firewalls da Cisco, né? Como também para Meraki, por exemplo, para ASAS. Então, um gerenciador funciona na nuvem, tá? E esse gerenciador específico, ele já está integrado com o AI Assistant, ele já possui acesso a essa tecnologia. Por outro lado, a gente tem o Cisco Duo também. O Cisco Duo é uma ferramenta que ela começou, né, como uma ferramenta de MFA por si só e hoje a gente já encara ela como uma ferramenta de segurança de identidade do usuário. Então a intenção é que o Duo acompanhe o usuário onde quer que ele esteja, onde quer que ele vai acessar alguma aplicação corporativa, o Duo vai se encontrar naquele acesso, né, naquela ação de acessar uma aplicação. E aí o Duo ele se utiliza muito de inteligência artificial para, por exemplo, eu tenho um usuário que ele está acessando uma aplicação e ele está aqui em São Paulo, tá? É um exemplo, tá, pessoal. Então, o Duo, ele registrou esse log. Então, o usuário Vitor entrou na aplicação X de São Paulo. Só que 5 minutos depois, o mesmo usuário, o Vitor, está acessando essa mesma aplicação, vamos supor,
Recife, tá? Pernambuco. O que que o Du vai fazer? Ele vai correlacionar essas duas informações. Então, ó, uma vez o Vitor entrou aqui, há 5 minutos atrás em São Paulo, ele acessou a aplicação X. Só que depois ele está pedindo esse mesmo acesso, só que de uma localidade muito distante que não faria sentido. Ele não conseguiria viajar essa distância toda nesse pouquíssimo tempo que se passou. O Cisco Du vai utilizar de inteligência artificial para ligar esses dois eventos e analisar se faz sentido ou não. E com isso, ele consegue tomar algumas ações, como por exemplo, nesse caso, interromper as duas sessões. Então ele verificou essa correlação, né? Ele fez essa análise, viu que não faz sentido, ele interrompe as duas sessões, né? Além disso, a gente tem toda uma análise de quais são as aplicações que estão sendo acessadas, como essas aplicações estão sendo acessadas. Então, por exemplo, eu consigo saber qual que é o método de MFA que cada usuário está utilizando no meu ambiente, se é por meio de um SMS, né, o MFA por meio de um SMS, se é por meio de um dual push, por exemplo, se é um hardware token, né, um token físico que eu coloco na máquina, e ele elenca esses métodos de acesso, métodos de MFA, e traz o que é mais seguro ou não. E se o meu ambiente está utilizando o que é mais seguro ou não, tá? E a inteligência artificial envolve tudo isso, tá? Ela vai trazer toda essa inteligência para o ambiente. E o Duo, né, aproveitando a pergunta do Bruno, se eu não me engano, o Duo ele também é holístico. Em qual sentido? Eu consigo integrar o Duo, por exemplo, ao meu IDP. Então vamos supor que eu utilizo o Microsoft Entra ID, né? Eu integro com o Duo, faço uma integração via API e todas as autenticações do meu ambiente que são feitas via Entra ID vai ser logadas dentro do meu Cisco Duo e eu vou ter essa inteligência funcionando por cima. Então, por exemplo, se meu usuário usa o Entra ID para entrar num CRM, num servidor de arquivos, numa aplicação pública, que seja, todos esses logs, mesmo o Duo não atuando como uma solução de MFA, a gente vai ter essa visibilidade, tá? E com isso eu consigo fazer as mesmas correlações que eu estou mencionando para vocês de inteligência, de o que está sendo acessado, em que horas, em qual localidade. E o mais interessante é que mesmo as aplicações que não estejam com o do MFA ativas e que eu tenho só o Entra ID, por exemplo, eu consigo aplicar algumas granularidades, tá? Algumas inteligências. E no final vem todo um relatório para o administrador falando, olha, se o usuário não está acessando aquela aplicação Y por um MFA, a gente precisa ativar. A gente tem uma inteligência de, por exemplo, contas que estão em repouso, ou seja, contas que não estão sendo utilizadas há mais de 6 meses, que provavelmente é alguém que não já faz parte da corporação, e aí ele faz uma recomendação, analisa essas informações e fala, olha, a gente sabe que contas em repouso pode ser um perigo, pode ser uma brecha, então já é algo que a gente precisa se preocupar ou confirmar se a pessoa ainda faz parte do nosso ambiente ou, nesse caso, encerrar, né, uma inteligência que posteriormente vai trazer um benefício de ROI, que a gente chama, né? Então, se eu tenho 10, 20, 30 licenças do Microsoft 365, por exemplo, que eu não estou utilizando, eu consigo desativar essas licenças e pagar menos no meu contrato com a Microsoft, né? Então, toda essa inteligência que eu estou falando para vocês, tudo isso acontece nos bastidores e com inteligência artificial envolvida. Então a gente consegue atuar em vários casos de usos aqui. Bom, falando mais da inteligência artificial, né, como ajuda nessa questão de proteção, de detecção, como eu mencionei anteriormente, hoje a Cisco Talos é a equipe de segurança da Cisco, não sei se todos conhecem, mas hoje a Cisco Talos, ela é a maior equipe de segurança não governamental do planeta. Tá? Então, o que isso significa? Tirando o CIA, FBI, Interpol, hoje a Cisco Talos é o maior órgão de inteligência de segurança da informação, tá? Então hoje a gente conta com mais de 500 engenheiros que basicamente o dia a dia desse pessoal é verificar o que está acontecendo no mundo com relação a ameaças, quais são as novas tendências dos atacantes, como que eles estão, descobrindo brechas nos ambientes, como eles estão atacando esses clientes. Então o dia a dia desse pessoal é isso, é fazer essas análises e ter, né, essas informações dentro dos equipamentos e das soluções da Cisco. Por outro lado, como vocês estão vendo, a gente tem mais de 550
50 bilhões de eventos sendo gerados por dia pelas soluções da Cisco. Esse número já deve ter aumentado bastante. Então, assim, no final, a gente precisa de inteligência artificial para dar uma escalabilidade nesse processo de análise, né, e de observáveis. Então, a inteligência artificial também é utilizada nessa nossa equipe de inteligência da Cisco Talos, já está dentro do nosso workflow de trabalho e a inteligência artificial gerenciada pela equipe da Talos, né, que tem os padrões definidos pela Talos. Então é interessante a gente ter isso demonstrado para vocês também, que a inteligência artificial também nos ajuda com relação à análise de eventos, análise de, enfim, de alguma vulnerabilidade, né? Isso também é utilizado. E isso não seria diferente nos nossos produtos também. Então a gente tem uma coisa que a gente chama de IVE nos nossos firewalls. E o que o IVE faz? Só para dar um contexto, a gente sabe que a maior dor de cabeça hoje, quando a gente fala de um projeto de firewall, é com relação ao processamento, né? Quanto de processamento a gente precisa que a caixa tenha para suportar um ambiente? E aí, um ambiente complexo ou não? Por quê? No final do dia, é extremamente recomendado que a gente tenha uma inspeção SSL dentro desse tráfego. A gente decripte toda e qualquer informação que passe para dentro ou que vai para fora da corporação. Quando a gente fala de decriptografar todas as informações, todos os pacotes que passam, seja para dentro, seja para fora, a gente está falando que o recurso de processamento vai ser muito utilizado. Ele vai ser muito penalizado, que no final do dia é isso que consome o processamento de um firewall, por exemplo. Então, junto com essa iniciativa de inteligência artificial, foi gerado hoje o que a gente chama de IVE dentro dos nossos firewalls, né? Uma funcionalidade que se chama IVE. Essa funcionalidade ela é responsável por fazer o quê? Olhar os pacotes que estão passando e por uma visualização de padrões, então eu verifico quais são os padrões daqueles pacotes, o que está passando, eu consigo fazer uma análise do que está passando, qual que é a aplicação e também consigo saber se, por exemplo, existe algo malicioso dentro daquele pacote, sem precisar fazer toda a decriptografia daquele acesso, tá? Daquela sessão. Então isso vem justamente para a gente equilibrar as coisas. Então, ao invés de, por exemplo, eu colocar uma criptografia para fazer todo o meu ambiente, eu posso colocar em algumas certas aplicações ou categorias de acesso que são mais críticas ou que são mais vulneráveis. Tá? Eu tenho essa possibilidade também. E aqui a gente tem uma regra de firewall, por exemplo, exemplificando isso. Tá? Então a gente consegue habilitar isso numa regra de firewall. Eu vou ali em controles avançados. A gente tem uma taguinha que se chama IVE e a gente consegue habilitar isso. Tá? Bom, nessa primeira parte a gente falou de como a inteligência artificial nos ajuda a chegar no objetivo que é ter os nossos ambientes mais seguros, nos ajuda na produtividade, né? Nos ajuda a, enfim, ter uma visão macro do que está acontecendo no nosso ambiente. E agora eu gostaria de começar a abordar com vocês como que a gente se protege da inteligência artificial, tá? E do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do que a gente pode chamar de ChatGPT, Gemini, Copilot. E hoje, pessoal, a gente tem uma gama gigantesca de inteligência artificial espalhadas pela internet. Hoje eu estava até no almoço aqui com um cliente e ele me falou de uma inteligência artificial que te ajuda a decorar a sua casa, né? Um quarto que você tenha, você tira a foto desse quarto e a inteligência artificial ela consegue montar para você ali os móveis, ela te dá uma ideia de decoração. Então a gente tem inteligência artificial para isso, a gente tem inteligência artificial para analisar PDF, para criar PowerPoints, apresentações e, claro, a gente tem os chatbots, né? ChatGPT, Gemini, etc. E o grande perigo disso é, primeiro, a gente não conhece essas aplicações. Elas são novidades no ambiente. Então a gente não sabe para onde os nossos dados estão indo, e a gente não sabe para que os nossos dados estão sendo utilizados, né? A gente não sabe quem tem acesso direito a essas informações. Não existe uma transparência com relação a isso. Não existe uma regulação ainda. E, né, depois disso, né, com o avanço da inteligência artificial, a gente vê que ela foi amplamente adotada pelos usuários. Então hoje tem usuário que, para aumentar a produtividade do seu dia a dia no trabalho, precisa fazer um relatório, joga na inteligência artificial ali para ela ajudar a fazer um relatório. Às vezes eu quero, enfim, ter um relatório, um
texto melhor do meu ambiente, eu mando ali na inteligência artificial, ela responde. Então, os usuários, eles estão utilizando muito essas aplicações. E qual que é o perigo aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? É principalmente com relação aos dados sensíveis. Existe uma informação sensível da minha corporação indo para essas inteligências artificiais? E aí a gente pensa em sensível, a gente pensa, por exemplo, em CPF, né? Que também pode ser o caso. Existe, por exemplo, um CPF sendo passado, um e-mail sendo passado, uma informação de faturamento, enfim, essas informações sensíveis, elas estão sendo transmitidas e o que a gente vê mais sendo utilizado é com relação a códigos, né? Códigos fontes. Então, às vezes eu tenho uma equipe de programadores, eles estão utilizando a inteligência artificial para revisar o meu código. Hoje, o código em si é uma propriedade corporativa, é um dado muito sensível, porque eu sei que dentro desse código pode ter credenciais de um banco de dados, pode ter uma chave de API para uma outra aplicação. Então, se o meu desenvolvedor hoje ele consegue mandar essas informações por meio de uma inteligência artificial e eu não tenho transparência para saber para onde está indo e como está sendo utilizado, eu corro sérios riscos, né? Corro sérios problemas. Então, dentro daquela solução que eu mencionei para vocês do SSE, a gente tem algo que a gente chama de DLP inline. A gente tem das duas formas, né? DLP inline e DLP out of band, que é feito por API. No DLP inline, a gente consegue fazer o controle dessas aplicações. E aí, o controle que eu estou falando, não só você chegar lá e bloquear ou permitir o acesso para aquele usuário. Você pode permitir o acesso, porém você deixa algumas regras específicas. Por exemplo, você não pode passar dado sensível, você não pode passar um código e se o usuário tentar mandar uma informação como essa, vai ser interrompido pela ferramenta e a ferramenta não vai deixar com que essa informação passe para frente, que essa informação passe para a inteligência artificial. Tá? Isso vale tanto para o ChatGPT, vale para o Gemini, para o Copilot, mais outras inteligências artificiais também. Na verdade, isso vale para o acesso web como um todo. Tá? Se o usuário ele tiver no WhatsApp, por exemplo, ele vai mandar algo sensível, e aí, pessoal, algo sensível pode ser um cartão de crédito, pode ser o CNPJ da companhia, pode ser um número de celular, pode ser um e-mail, e até mesmo a gente consegue chegar numa customização que pode ser um documento específico. Então, eu cadastro um documento na minha ferramenta e eu falo, olha, esse documento não pode sair do meu ambiente. E aí, se o usuário tentar mandar essa informação por alguma ferramenta não homologada, ele vai ser impedido, tá? Então, a gente consegue aplicar esses controles. E aproveitando o que eu falei para vocês de DLP, esse DLP ele pode ser feito num texto. Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, pode ser feito num PDF, num documento Word, num PowerPoint que seja, pode ser um TXT, enfim, existem várias possibilidades, né? E pode ser um código fonte também, tá? A gente tem esse controle também. E uma outra possibilidade, a gente consegue fazer esse controle em imagens, em foto. Então, como é que funciona? Aqui é mais uma vez a gente utilizando a inteligência artificial, em alguns casos para controlar a própria inteligência artificial, tá? Que é o seguinte, o usuário manda uma foto, uma imagem para uma aplicação específica, a nossa solução recebe essa foto, a inteligência artificial lê essa foto, verifica se existe algum dado sensível sendo passado por meio disso e, dependendo, né, se for aplicado a política ou não, se der match na política, essa comunicação ela é encerrada. Então a gente consegue fazer esse controle numa imagem também. Tá? E o e-mail também a gente consegue fazer esse controle de DLP, consegue ter essa visibilidade do ambiente, tá? Que a gente consegue fazer bastante coisa. E autonomia, que é o que eu mencionei para vocês, eu acabei chegando nessa parte antes, mas é a possibilidade da gente pegar, por exemplo, uma snapshot de um serviço nosso automaticamente pelo nosso XDR, tá? Então aí vocês estão vendo como é que funciona o fluxo, então identifiquei que a minha máquina está em perigo. Essa máquina se comunicou com a aplicação e essa aplicação ela foi infectada, automaticamente a gente aciona a nossa solução de snapshot, de backup e esse serviço é retomado antes que ele seja totalmente criptografado, tá? Então aqui são os workflows automáticos que eu consigo fazer. Então, a partir desse evento, eu consigo criar uma sala no Webex, por exemplo. Ou consigo mandar um chamado para o meu sistema de chamados, tá? Então, a gente recebe um playbook, como eu trato esse evento. A gente consegue receber isso, tá? Aqui só
enfim, relembrando, né, quais são o que a gente está fazendo aqui. Então, trazendo inteligência artificial para analisar os nossos dados, trazer essa conexão mais próxima do ser humano e tem todo esse conteúdo aí disseminado nas ferramentas, tá? Aqui são um resumo da nossa suíte. Então, todas as soluções que a gente tem aqui vocês podem ver, tá? Então, na Breach Protection tem todas as soluções de proteção, na User tem o MFA, tem o SSE que eu mencionei para vocês, tem o NDR, tem o EDR. Na Cloud Protection a gente tem algumas soluções voltadas para cloud também. Vitor, obrigado mais uma vez aí pela parceria e tamo junto aí. Obrigado, Vamos, pessoal. vamos proteger esse pessoal, né? Hã? Isso aí, Que contem é com a isso que a gente gente. precisa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bom resto de pessoal. semana.